E depois da eliminação da seleção na Copa? O que vai ser agora? Será que esse ciclo do Ancelotti vai ser melhor? A seleção passa pelo seu pior momento na história? Dê o like, inscreva-se no canal e comenta. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. Depois da eliminação da seleção na Copa, é a hora de catar os cacos, é a hora de ver o que está errado, é a hora de analisar o que não foi bem feito. Realmente tem muita coisa para se analisar e para se aprender com os erros. Apesar de que o futebol brasileiro não tem um histórico de que se aprende com os erros. Ainda existe muita soberba, ainda se acha realmente que a seleção é a melhor do mundo mesmo com todos esses erros. O Ancelotti vai ficar realmente até 2030, até a próxima Copa. E na verdade, esse ciclo que vai se iniciar agora, esse realmente é o ciclo dele. Porque ele vai ter um começo do zero, ele vai ter todo o tempo do mundo para trabalhar, ele vai poder escolher os jogadores melhor, e eu acho que sim, ele pode fazer um trabalho melhor com esse tempo, porque ele não vai pegar a seleção num final de ciclo que foi conturbado, com 3 treinadores anteriores e um que ainda estava dividindo, pasmem, a seleção com o clube, que estava na seleção e no Fluminense. Então não tinha como realmente isso dar certo. É claro que, até independentemente disso, a seleção até poderia realmente ter ganho o título, porque em Copas do Mundo também você tem que estar bem ali naquele mês e um pouquinho, né? Não precisa ter feito uma preparação extraordinária para ser campeão, isso já está comprovado, é só analisar a história das Copas. Mas a chance de dar errado quando começa errado é muito maior. E desde 1990 que a seleção não saía tão cedo de uma Copa, foi o pior resultado nesses últimos 36 anos. E olha que a seleção de 90 foi um dos piores grupos que se montou. Um time muito ruim. Eu acho que esse time de 2026 é bem melhor do que esse time de 90. Apesar de também não ter jogado muito bem nessa Copa, ter feito jogos realmente apáticos. O único jogo realmente que você pode dizer que a seleção fez um jogo ótimo foi o jogo contra a Escócia. Só que também não é um adversário muito gabaritado. E contra a Noruega foi aquela apatia geral, não dá para se entender o porquê que o time teve tanta queda de um jogo para o outro. Não dá para entender a passividade também que a seleção se apresentou ali. Esses problemas da seleção já vêm desde das eliminatórias, desde que o trabalho começou. Exatamente também por causa da quantidade de treinadores em pouco tempo. E aí o time não criou uma cara, não tinha uma definição de qual era o time titular, não tinha uma definição da forma do time se apresentar, do time jogar, e também jogadores que se apresentavam muito bem nos seus clubes, que arrebentavam nos seus clubes e que na seleção não rendiam. Veio num crescente de erros e erros de más atuações, que culminou com a saída desses 3 técnicos e no final, no último ano ali, a entrada do Ancelotti. O Ancelotti tentou, no que pôde fazer, no pequeno tempo que ele teve, dar uma cara para a seleção, dar um estilo de jogo, colocar o seu estilo de jogo. Tentou fazer, errou, eu acho que mais até do que acertou. Foi para a Copa com um time que se mostrou, parece, mal convocado. A própria convocação do jogador Neymar já mostrava que tinha alguma coisa errada, porque era um jogador totalmente fora de forma e que não vinha jogando bem, e mesmo assim foi convocado, e muita gente defendeu a sua convocação, e agora eu não estou vendo ninguém aparecer para bater no peito e assinar embaixo que realmente defendeu ele. Nessas horas não aparece ninguém, né?
E jogadores como o Endrick, muita gente também defendeu a entrada dele, ele entrou, não fez muita coisa. Na Copa contra a Noruega perdeu um gol feito na cara do gol. A falta de protagonismo nessa seleção também, não nessa seleção exatamente, mas eu acho que nos últimos anos a seleção não tem um protagonista, um cara que coloque a bola debaixo do braço e fale, ó, eu vou resolver o jogo, eu vou comandar aqui a equipe. Não tem esse jogador. E há muito tempo não tem. O Neymar nunca foi líder de nada. O Vinícius Júnior também não é líder. E muita gente fala em líder técnico, né? Eu acho que o líder técnico ele é importante, mas um líder que comande o grupo é muito mais importante do que o líder técnico. Porque ele consegue agregar os jogadores, consegue juntar os jogadores e faz com que o time fique mais unido. A gente não tem isso. E a própria característica também dos treinadores que passaram anteriormente ao Ancelotti, eles não têm também essa característica de liderança, de se fazer com que os jogadores estejam em volta dele e jogando por ele. E a gente vê isso em outras seleções. Então, e assim, existe muita coisa ainda para se acertar na seleção. O ciclo vai ser um ciclo, de certa forma, também conturbado, porque vai ter muita cobrança dos torcedores, da mídia. Muita gente vai marcar os jogadores, como tipo Bruno Guimarães, que fez até uma boa Copa, vai ficar marcado por ter perdido pênalti. E assim, muitos outros jogadores também vão estar marcados. Mas eu acho assim, tem ótimas ferramentas para o próximo ciclo. O próprio Endrick, Vinícius Júnior, o próprio Rafinha, o Paquetá, os jogadores mais jovens que estão aparecendo agora, o Luiz Henrique, que foi totalmente escanteado nessa Copa, não entendo o porquê, pelo talento que ele tem. Deve haver uma renovação natural, vai ter muito mais tempo para o Ancelotti trabalhar, e vai ter muito mais tempo para ele analisar os jogadores e fazer sim com que essa seleção jogue, porque ele é um técnico muito inteligente e muito competente. Tudo bem que é a primeira experiência dele como técnico de uma seleção, mas ele sabe lidar com jogadores, ele sabe armar um time. Isso aí não tem como colocar em dúvida. Com certeza vai mostrar muito mais do que mostrou agora até aqui na seleção brasileira. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.